recebendo a Coronel Aldilene. Nascida em Terra Rica, policial militar, tem ensino superior, coronel de reserva da nossa gloriosa Polícia Militar do Estado do Paraná. Aldilene Rosa de Paula Dias Rocha. Ela está à frente da Coordenadoria de Defesa e Proteção do Consumidor, Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, o nosso PROCON. Ela é bacharel em Direito, formada pela UEM. A Coronel Aldilene foi vereadora em 2024 pelo Progressista nas eleições e teve 1.667 votos. A senhora coloca nas suas redes sociais, serva do Senhor, esposa e mãe, e, com muito orgulho, primeira mulher a assumir o comando geral da Polícia Militar do Estado do Paraná. Coronel, bom dia. Bom dia, é um grande prazer estar aqui. Bom dia aos ouvintes. E, de fato, eu sou serva do Senhor e hoje também eu e meu marido somos pastores e fui a primeira mulher a comandar a Polícia Militar até o dia de hoje. Como foi essa experiência, Coronel, de assumir um comando estadual? Porque, com certeza, houveram desafios. Primeira mulher a sentar lá onde sempre estiveram homens, polícia militar, aquela coisa toda. Como foi? Olha, na verdade, isso é toda uma trajetória, uma história, né? Você não chega ao comando geral nos últimos postos. Então, toda a minha vida, ela foi direcionada de uma forma tal para abrir espaço para as outras mulheres. E houve alguns desafios. Por exemplo, quando eu entrei na polícia, não tinha possibilidade da mulher ser coronel na polícia militar. Então, nós tivemos que brigar para que a lei fosse mudada, que nós entrássemos no mesmo quadro que os homens, competíssemos de igual para igual, já que a academia era a mesma formação, né? E era mista a formação, para que nós tivéssemos essa oportunidade. Ao longo dos anos, eu fui assumindo vários comandos, fui mostrando a competência da mulher, fui abrindo espaço para as mulheres, porque eu fui colocando mulher, convencendo os meus comandos a permitir que colocasse mulheres, por exemplo, para ser motorista dos veículos, para atender a rádio patrulha, motociclistas. Por último, nós tínhamos colocado aqui no Rotan em Choque mulheres aqui em Maringá. Então, foi essa trajetória. Quando eu fui para Curitiba, ser assessora da então vice-governadora, né? Eu era chefe da segurança dela e assessora para assuntos de segurança pública. Na sequência, o comandante-geral me pediu para ser o chefe de Estado-Maior da PM. Eu também fui a única mulher que foi chefe do Estado-Maior da PM. E o que faz o chefe de Estado-Maior da PM? Faz todo o planejamento da polícia, seja financeiro, seja orçamentário, seja em termos de legislação, seja das normas, né? Seja os procedimentos, inteligência, relações públicas. Então, ele faz todo o planejamento de todo o Estado. E aí, quando a governadora me convidou, né, era 7 da manhã, eu estava indo para a posse dela, eu recebi a ligação de que, você é a nova comandante-geral da PM. Foi, assim, realmente uma sensação maravilhosa, porque ao mesmo tempo que traz alegria, traz aquele peso, né? Porque a responsabilidade. Porque eu sempre entendi que eu era alguém que abria espaço para as outras mulheres, né? Então, é aquele peso, né, da responsabilidade que eu não posso errar. Porque se eu errar, todo mundo vai apontar, e não vai apontar que é um oficial da polícia, o coronel errou. É a mulher que errou, né? Então, teve esse peso. Mas, de fato, foi um grande privilégio, né, ser a primeira mulher a comandar a Polícia Militar do Estado do Paraná. Nós temos homens e mulheres valorosos na corporação, que muitos deram as suas vidas e eu enterrei alguns, né, fui no enterro de alguns que tombaram no cumprimento do dever. E você explicar, por exemplo, para filhos de 10 anos, a importância da mãe dele para a corporação e para a sociedade, mas uma criança de 10 anos, ela não consegue entender, né? O que ela entende é a perda, ela não consegue entender a valentia, né? Que foi um herói que tombou como herói, fazendo o que gostava. O que entende é que perdeu. E eu fiz, né, vários enterros e acompanhei o comandante-geral anterior, quando era chefe de Estado-Maior também. Quantas pessoas valorosas nós enterramos, que tombaram no cumprimento do dever. E aí tem esse processo todo de que você tem que dar uma resposta para a tua própria corporação, para os homens e mulheres que são seus subordinados, que se sintam valorizados, e também para
para a comunidade, a tua população. Então, é uma grande responsabilidade que você tem sobre os ombros. Mas, como eu tinha sido chefe do Estado-Maior, eu sabia todas as necessidades da polícia. Eu sabia todo o processo, eu sabia, porque foi eu que tinha feito o planejamento, né? Dos 2 últimos anos, foi eu que tinha feito o planejamento, porque eu fiquei 2 anos à frente da chefia do Estado-Maior. Então, para mim, embora tenha sido uma grande responsabilidade, eu sabia tudo o que precisava. E como precisava, onde que estava, cada município, como é que estavam as condições. Então, ao mesmo tempo, eu tive uma grande vantagem em relação à maioria dos comandantes gerais, porque eu tinha feito o planejamento todo da polícia e quando eu assumi o comando geral, eu sabia as necessidades. E aí nós pudemos apresentar para então governadora, Cida Borghetti, que foi a que confiou em mim, né, essa missão, criarmos colégios da Polícia Militar, como aqui o de Maringá, de Cornélio Procópio, de Foz do Iguaçu, nós conseguimos e ficou outros em andamento, né? Nós conseguimos fazer a promoção de 1.400 policiais militares que estavam com as carreiras emperradas, né? Conseguimos fazer mudança na legislação. Então, nós conseguimos fazer várias conquistas para a Polícia Militar em 9 meses. Conquistas que há muitos anos estavam sendo solicitadas, né? Como também a criação de novas unidades, ampliação, transformação de unidades que era companhia para batalhões ou companhias independentes, né? Então nós fizemos um grande processo. Então foi assim, foi muito gratificante, embora o peso da responsabilidade tenha sido grande também, né? E a preocupação de você não decepcionar aqueles que confiaram em você, de você não decepcionar o teu efetivo, não decepcionar a população. Foi muito gratificante esse período que eu estive à frente do comando da Polícia Militar. Coronel Odilene, com mais de 35 anos na carreira militar, houve casos que te marcou, antes de falarmos do PROCON aqui em Maringá, e no período como militar, o que aconteceu e que mudou você? Que fez com que você, me permita, você mudasse a forma de ver a vida? Olha, na polícia, nós vemos todos os dias a desgraça humana. E que o ser humano é capaz de fazer com as outras pessoas e com elas mesmas. E isso, eu sempre orava a Deus para não permitir que eu perdesse a sensibilidade. Porque você vai vendo tantas coisas que são destrutivas, são más, são malignas mesmo, os seres humanos praticando, que assim, o que eu pedia muito a Deus para eu não perder essa sensibilidade, a capacidade de olhar e ver que o ser humano ainda tinha esperança, de não perder esperança no ser humano, porque eu vi muita coisa. Eu vi estupros de crianças menores de 1 ano, eu vi os pais ameaçando os filhos de morte, crianças 3, 4 anos, e você ter que negociar e entrar, tirar as crianças por trás, né, invadindo casas, fazendo negociações, mortes bárbaras, estúpidas, pegar pessoas ali no último suspiro debaixo de rodados de caminhão, esfaqueados, né? Então eu enfrentei muitas situações e nós enfrentamos isso no dia a dia. E se nós não cuidarmos, nós ficamos insensíveis. Nós perdemos a esperança no ser humano. E nós tornamos-nos pessoas amargas, pessoas magoadas, pessoas doentes mesmo, sabe? Escuras por dentro, negras por dentro. E essa foi a minha grande preocupação. Cada dia que eu me confrontava com o absurdo que o ser humano é capaz de fazer contra o outro ser humano, porque ele é o algoz, acho que o único ser que consegue ser algoz dele mesmo é o ser humano. E é tanta coisa, tantas maldades que o ser humano é capaz, né? Que a minha grande preocupação era, eu orava e dizia, Senhor, não permita que eu perca a esperança no ser humano, que eu seja descrente do ser humano e que eu me torne amarga, que eu me torne doente, igual essas pessoas. Que você vê o ser humano e não se preocupa mais com ele, você não se importa mais com ele. E a outra preocupação que eu tinha era fazer a diferença. Senhor, me capacite
a fazer a diferença. Eu sei que eu não consigo fazer a diferença para o mundo, mas se eu fizer a diferença para uma pessoa que está ao meu redor, já vai ter valido a pena toda a minha história, toda a minha carreira. Então, isso sempre me preocupou. Por quê? Porque eu via muita desgraça. Todos os dias nós víamos desgraça. Eu vi muita coisa, que não dá, tem coisa que não dá nem para relatar. E isso tanto dentro da corporação como fora, porque eu fiz prisões, por exemplo, de quadrilhas de policiais militares. Eu fui ameaçada de morte por policiais militares que eram bandidos, né? Não eram exatamente policiais, eram bandidos travestidos de farda. E nós conseguimos expurgar muitas pessoas. Nós excluímos, no meu período que eu estava no comando geral, eu excluí muitas pessoas, muitos policiais militares. E ao longo da minha carreira eu fui ameaçada de morte por policiais militares, a ponto de eu ter a preocupação de não permitir que ninguém pegasse a minha filha no colégio. Ninguém. Não importa o tempo, era só eu e meu marido que pegávamos minha filha. De não poder dar informação para ninguém por telefone, né? Não deixar ninguém. Se eu não estava em casa, a minha funcionária não deixava ninguém entrar dentro da minha casa. Não deixava, nem abria portão, em razão das ameaças de morte. Por quê? Porque você, uma vez que eu fazia as coisas de acordo com a lei, você era alvo de ódio de algumas pessoas. E elas não culpavam elas mesmas pelas decisões delas. Elas, muitas vezes, me culpavam porque eu tinha feito investigação, eu tinha sido responsável pelas prisões. Às vezes, muitas vezes, eu não fiz a prisão direta, mas tinha sido responsável por descobrir os fatos e responsável pelas prisões, né? E declarar depois, né, frente a frente, dar o testemunho das coisas que eu tinha levantado em investigações, né? Porque eu também fui a primeira mulher a ser chefe de serviço de inteligência do interior do estado, né? Então, tudo isso, ele repercutiu na minha vida. Mas, Deus foi tão bom, mas tão bom, Edson, que ele não permitiu que eu perdesse a sensibilidade. Eu ainda continuo acreditando no ser humano. Eu acho que o ser humano ainda tem solução, aqueles que querem soluções, né, tem solução. E eu acredito muito na polícia militar, porque a maioria dos policiais são valorosos, são honestos, são íntegros, são capazes de dar sua vida por pessoas estranhas, como muitos que eu enterrei, né? Estamos conversando com a Coronel Audilene e ela foi candidata a prefeita em Maringá, foi candidata a deputada, nas eleições de 2024, candidata a vereadora, e não conseguiu os objetivos. O que aconteceu, Coronel? Olha, eu não sou política, né? Na verdade, eu sou gestora, então eu acho que eu ainda estou, né, aprendendo. E como eu sou gestora, eu sou muito objetiva, é tudo, ou é sim ou é não. E eu acho que as pessoas não estão muito acostumadas ainda com esse discurso, né? Ó, isso é possível, isso não é possível, isso não é função do vereador, isso, né? Muitas pessoas, elas pedem dinheiro, elas querem isso, querem aquilo. E tudo eu dizia não, né? Porque não é essa a finalidade do vereador. O vereador, ele vai fazer com que buscar leis que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? E assim como o prefeito, você não tem como dar cargo para todo mundo, né? Você tem que avaliar a competência das pessoas, a prefeitura não pode ser um cabide de emprego. Esse é o meu posicionamento como gestora, porque quando você vai trabalhar e as pessoas que estão com você, elas não são competentes, elas não são capazes, elas não são comprometidas, você não consegue alcançar o objetivo, sim, né? E eu sempre fui muito rígida com relação a isso, sempre cobrei muito a qualificação dos meus policiais, né? Sempre cobrava deles, a gente procurava qualificar, eu mesma instruía muitas vezes os nossos efetivos, né? A respeito da legislação, a respeito do procedimento, o próprio atendimento, né? Que eu dizia para eles que a firmeza é diferente de brutalidade, né? Você tem que ser firme, sim, mas você não precisa extrapolar a lei, você não precisa violar a lei para você ser firme. E essas coisas, as pessoas se chocam muito. Quando elas pedem alguma coisa e você diz, não, isso não é possível, né? Eu não tenho como me comprometer com você nesse aspecto. O jeitinho. E o jeitinho brasileiro, né? Então, tem muita gente que acreditou em mim, né? Que votou em mim, e realmente eu tive muitos votos de pessoas que confiaram na minha pessoa, inclusive para vereadora foram 1.667 pessoas que votaram em mim, mas as pessoas muitas vezes não acreditam no que eu falo. Por quê? Porque elas não estão acostumadas com a verdade. E a verdade, às vezes, parece algo irreal para elas,
né? É essa sensação que eu tenho. Como eu não sou política, eu tenho a sensação de gestora, né? Agora você assume a coordenadoria do PROCON aqui em Maringá, nós já conversamos em uma outra oportunidade. Eu vejo de que você está levando para o PROCON toda essa gestão que está embutida em você. Não, com certeza. Por exemplo, nós estamos fazendo, fazendo a catalogação, para nós termos relatórios reais do trabalho que é feito pelo PROCON, que não estava sendo feito toda a catalogação, né? Estava sendo feito só do trabalho presencial, ou seja, quando a pessoa vai até o PROCON reclamar ao consumidor, os outros trabalhos, que é a orientação por telefone, a questão da van, que você faz um trabalho, né? Mais próximo da população, não estava sendo feito a estatística, e é trabalho, né, de atendimento que nós fazemos. Então, nós estamos organizando, fazendo de forma diferente, reescrevemos o material para o consumidor. Agora, final de março, sai a primeira revista que é para criança e adolescente. Nós escrevemos numa linguagem que a criança possa compreender. E estamos inserindo ensinamentos mesmo. O meu objetivo não é informar, o meu objetivo é ensinar, porque eu quero que elas levem para a vida esse conhecimento, por exemplo, de economia financeira, né, de economia doméstica, porque muitas pessoas têm dificuldades de administrar o lar nessa correria, a questão de como que você faz compras, né, a maioria das pessoas não sabem fazer compras, elas não sabem o cálculo do que ele consome uma pessoa por dia ou por mês, né, de alimentos. A questão de cálculos de juros, as pessoas jogam muito dinheiro fora, pagando juros, ao invés de juntar o dinheiro e comprar à vista, negociar, pechinchar, né. Então, o reaproveitamento das coisas, tanto de alimentos, quanto de roupas, como de calçado, você pode fazer reciclagem de roupa. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que reciclo muito, então eu não uso uma roupa e já jogo ela fora. Eu reciclo, mudo, tiro a manga, longo, você faz ele mide, coloca uma outra cor, né? Coloca algum detalhe, então você usa muito tempo essas roupas, e depois, quando elas ainda estão boas, né, ainda estando boas, eu faço doação para pessoas que de fato precisam. Então, nós não temos essa cultura, então eu tenho levado essa gestão pro PROCON, e também com aquela coisa de ensino, porque eu trabalhei muito com ensino dentro da própria polícia, né, que a gente chama lá, que a gente faz instrução, né, então eu trabalhei muito com ensino. Eu acho que o ensino é muito importante para a vida das pessoas. Coronel Odilene, vai fazer praticamente 90 dias, né, que você está à frente da coordenadoria do PROCON em Maringá. Qual foi, até agora, o reclame maior do maringaense lá no PROCON? Eu estive um tempo atrás e me surpreendi com o tanto de pessoas que estavam aguardando para serem atendidas. Porque muitas vezes nós ficamos encastelados em nossos locais de trabalho e não temos a ideia de como as pessoas necessitam do PROCON. Só indo até lá é que você percebe a movimentação, porque as pessoas muitas vezes são atingidas pelos maiores e lá no PROCON buscam a ajuda, buscam muitas vezes a salvação até financeira. Qual é o reclame maior do maringaense? Olha, este mês de fevereiro nós fizemos 2.844 atendimentos. 2.844 atendimentos. 2.844 atendimentos foram até lá. Em fevereiro, né? E desses maiores são as reclamações com relação às instituições financeiras. E depois, nesse mês, nós tivemos aí o segundo maior, a questão dos problemas com telefonia. Né? A telefonia sempre esteve em primeiro lugar, agora já deu, esse mês de fevereiro inverteu. Já é o sistema financeiro e depois o sistema de telefonia, que é o segundo lugar. E a reclamação do sistema financeiro é o quê? É as ligações insistentes? É a busca de consignados? Olha, na verdade, nós estamos recebendo muita reclamação de consignados que não foram pedidos, que não foram contratados. Golpes? Não, o sistema financeiro está colocando consignado
nos salários das pessoas ou nos seus benefícios, sem ter consultado as pessoas e sem ter mandado o valor, porque quando você faz o consignado, você fez um empréstimo. Aí esse montante é depositado na sua conta, certo. E aí você começa a receber, a descontar mensalmente. Acontece que as pessoas, isso está acontecendo, sem elas depositar, sem a pessoa pedir empréstimo, sem haver depósito do valor teoricamente emprestado, né? E estão fazendo desconto. E tem pessoas que vão perceber isso só daí 2, 3 anos, principalmente os idosos, que são os beneficiários do INSS. Então, a gente tem orientado eles verificarem mensalmente os seus extratos para verificar se tem algum desconto que eles não reconhecem, né? Então, esse faz parte dos nossos ensinamentos. Então, tem muitas instituições bancárias que estão fazendo isso. Elas simplesmente estão lançando desconto, como se a pessoa tivesse feito empréstimo consignado ou feito algum tipo de empréstimo, e elas não fizeram esse tipo de empréstimo. E nem sequer depositam o valor teoricamente na conta dessas pessoas. Certo, então é como se de repente eu tenho lá o salário, o benefício todo mês e passa a ser descontado, um exemplo, R$200 todo mês. Isso. E eu não me toco, eu fico aí 1 ano, 2 anos, mas pera lá, e esse desconto aqui? Que é insistente. Aí que o pessoal vai na Procon reclamar. Nesses casos, a maioria das reclamações do Procon, 90% das reclamações do Procon, nós conseguimos resolver. Tá, mas o que acontece com a financeira que fez isso, que usou da má-fé? Porque isso se chama uma má-fé, isso dá cadeia. Na verdade, essas situações, elas simplesmente elas são multadas, elas ajustam e não tem a previsão do crime. Eu entendo que é estelionato, né? Mas é uma fraude, mas elas não têm sido responsabilizadas do ponto de vista criminal. Não há, porque o Procon, ela não responsabiliza nesse aspecto, certo, né? E ela nem tem como obrigar eles a fazerem a devolução. Alguns casos, por exemplo, o pessoal tem que ir para a justiça, porque a pessoa prefere ser multada. Tem vários que nós estamos mandando para inscrição na dívida ativa do município, porque elas foram multadas, nós tentamos a conciliação, elas não deram retorno, não atenderam o cliente, foram multadas e não pagaram a multa. Mas, Coronel, quando a pessoa está descontando todo mês do meu benefício R$200, aí eu descubro 3 anos depois, vou até o Procon, como é que chega junto à empresa? O que a empresa diz? Nós fazemos o contato. Geralmente ele diz que houve equívoco, que não sei o quê. Como é que pode haver equívoco nisso, né? Eu entendo que deveria ser responsabilizado tanto o gerente da conta, né, como quem quem implantou esse desconto. Eles deveriam ser responsabilizados criminalmente, porque eu entendo que isso é crime, da mesma forma que eu entendo que é crime. Só que, infelizmente, isso não acontece. Não são responsabilizados nem o gerente da conta, né, e nem quem fez a implantação desse desconto diretamente, porque o banco deve ter o controle de quem que entrou lá e fez a implantação, né, do desconto que na verdade que não existiu, que não foi contratado. E isso está acontecendo muito, muito mesmo. E está dando certo? As pessoas estão recebendo o valor que lhe foi descontado ou só após estão recebendo na justiça? Não, elas estão. Pelo Procon, 90% das situações são resolvidas. 90% das instituições fazem devolução, né, desses valores. Os descontos indevidos têm que ser devolvidos em dobro, né? É devolvido em dobro para o consumidor, aquilo que é cobrança indevida. Né? Certo. Então 90% dos casos, principalmente das questões das instituições financeiras, eles são resolvidos pelo Procon. Portanto, você que está nos acompanhando agora ou vendo esse material, se de repente na sua conta tem um desconto e você não percebeu, por favor, vai até lá. De repente você é um aposentado, um pensionista e tem todo mês algo descontado e você não percebe. Você acha que é um desconto feito pelo próprio governo e não. De repente uma financeira debitou na tua conta lá de que você fez um empréstimo e na verdade você não fez este empréstimo. Então, atenção, e se isso acontecer, Procon neles. E a segunda reclamação nesse mês passado foi telefonia. É a insistência das ligações para empréstimos ou é a telefonia que não entrega a banda contratada junto à internet, etc, etc? É isso aí, não entrega a banda, não manda os boletos, depois cobra multa, né, cobra juros, porque eles não enviam os boletos para as pessoas poderem fazer os pagamentos, não entrega o serviço com a velocidade que foi contratada. Muitas vezes
vezes a pessoa tem que mudar de endereço. Olha que absurdo, as pessoas têm que mudar de endereço ou mudar de cidade e eles querem cobrar multa, porque na cidade que a pessoa muda ou o bairro onde ela está, a operadora, ela não consegue fornecer o serviço. E aí ela quer cobrar a multa por quebra de contrato das pessoas. Isso então, não existe. Não existe, porque se ela não consegue fornecer o serviço aonde a pessoa precisa, ela não pode pagar multa. Não houve quebra de contrato por parte do consumidor. É simplesmente uma impossibilidade da operadora. E ela cobra multa das pessoas e fica cobrando, e aquelas insistências de ficar cobrando, incomodando as pessoas, 1000 ligações por dia, né? Então, é complicado as operadoras, e elas sabem, mas elas fazem isso porque muita gente acha que ela está errada e que ela tem que pagar, e pagam, e não procuram saber se é direito ou não. Então, as operadoras têm ganhado muito, baseado na desinformação das pessoas. Outra coisa, você contrata um pacote de internet, por exemplo, paga lá R$170 por mês, a 700 megas. Aí eu uso o próprio buscador de velocidade da empresa. Eu fiz isso quando aconteceu comigo. Eu gravei, olha, vamos fazer o teste, gravei. Ali o teste era metade do contratado. Gravei um dia, gravei o segundo, terceiro. Todos era metade do contratado. Aí despachei. A resposta foi, se você perceber no contrato que você assinou mesmo digitalmente, está lá nas letras pequenas que podemos entregar, não o total do contratado. Não, isso é ilegal, porque se ela fez a contratação de entregar 700, ela tem que entregar 700. Outra coisa, essas letras miúdas, elas não prevalecem. Quando alguma coisa pode prejudicar o consumidor, ela tem que estar em letras garrafais, negrito, destacado, para que a hora que o consumidor bater o olho, ela entende que aquela cláusula é prejudicial a ele, para ele ver se ele concorda ou não concorda em assinar, porque esses contratos são de adesão. Então, ele pode simplesmente discordar. O que acontece é que eles põem em letras miúdas, um monte de cláusula, não dá tempo da pessoa ler, aí a pessoa tem direito de levar para casa e ler, ou levar para o advogado dela para que ele a instrua. E tudo que traz prejuízo para o consumidor tem que estar em letras grandes, destacadas, visíveis. E é o que as operadoras não fazem. Pode ver que é tudo letrinha miúda, um monte de letrinha. Se você pega o idoso não consegue nem ler aquilo. Não precisa nem ser muito idoso. Se não tiver o óculos, não vejo nada daquelas letrinhas. Eu portanto, também não. Procon neles. Agora, o Procon está lançando uma cartilha. Nós estamos na Semana do Consumidor. Eu achei muito interessante que a Semana do Consumidor saiba tudo para defender seus direitos. E aí tem uma pergunta que é sempre importante. A pessoa pergunta, é necessário pedir nota fiscal? Claro que é. A nota fiscal, ela é o comprovante de que você fez aquela compra e a especificação. Então, na nota fiscal, você tem que observar se especificou exatamente aquilo que você comprou. Cor, modelo, ano, seja lá o que você comprou. Então, ela é a prova de que você comprou aquilo, que você estabeleceu o vínculo, a relação de consumo com o fornecedor. Agora, você perdeu a nota fiscal? O fornecedor é obrigado a te fornecer a segunda via. E sem cobrança nenhuma. Essa história que tem que pagar, porque muitos deles que não dá, que não tem acesso, ou que tem que pagar um valor, não existe, é gratuito. Então, se você, por acaso, perdeu a nota fiscal, você pediu a nota fiscal, você perdeu, sabe a data que você comprou, você vai lá, ele é obrigado a te fornecer a segunda via sem custo algum. Uma pergunta, todos os produtos devem ser precificados ou somente os que estão nas vitrines? Nos mercados, tudo tem que ter o preço? Se não tiver o preço, eu posso falar, eu vou pagar o que eu quero? Não. Podia ter essa lei, hein? Não, mas não tem essa lei. Mas ninguém ia deixar. No mercado, tudo que está em exposição, obrigatoriamente tem que estar com preço precificado. Tudo que está em exposição. Então, o mercado, tudo está em exposição. Tudo tem que ter o preço. Em vitrine, também tudo tem que ter o preço. É obrigatório ter o preço à vista. Agora, se o fornecedor resolver colocar o preço a prazo, ele tem que colocar em quantas vezes, né, e quantas parcelas e o valor, e pôr o total a prazo também. Então, não basta colocar lá 10 vezes de R$51.
Não, ele tem que colocar 10 vezes R$51 e o total embaixo e também o preço à vista. Então, o preço à vista é obrigatório, de forma que seja visível. Por exemplo, ontem nós passamos orientando algumas lojas. Os preços são tão pequenininho que não dá para você verificar. Não dá para você identificar o valor do objeto que está à venda. Então, nós fizemos uma ação orientativa ontem, informando e mostrando para os lojistas que eles já deveriam saber, porque isso não é de hoje, né, que estava equivocado, que aí uma próxima vez nós vamos fazer a autuação. Então, assim, o preço tem que ser visível. Coronel Odilene, coordenador do PROCON em Maringá. Para terminarmos a entrevista, é tão bom o assunto, né? Um assunto tão importante, só tem que voltar mais vezes aqui. Combustíveis em Maringá. Com certeza, antes de assumir a coordenadoria do PROCON, a senhora já deve ter recebido as pessoas. Nossa, por que o combustível em Maringá é tão diferente de cidades no entorno de Maringá? Tem cidades que estão dentro da região metropolitana que cobra 15, 20 centavos a menos. Por que isso acontece? Essa deve ter sido uma das perguntas feitas à senhora. Tá. O que acontece? Não existe um tabelamento de preço para combustível e para nenhuma mercadoria no Brasil. Então, a pessoa pode praticar preços mínimos e preços máximos. Em volta de Maringá, por exemplo, você tem que considerar qual que é o valor de aluguel que gasta aqui. Quanto que a pessoa gasta para ele manter um posto de combustível? É alugado? É próprio? Qual que é o custo dele? O salário da pessoa que trabalha? Os salários dos próprios funcionários. Se você for ver, a margem de ganho do litro de combustível ela é muito pequena. A margem é pequena. Alguns fazem opção de vender mais, ou seja, ganhar na rotatividade. Outros, como ele tem pouco fluxo, ele prefere pôr o preço máximo que ele consegue pôr naquele combustível. Então, por exemplo, se você pegar os postos que são saída, que passa por rodovia, normalmente os preços deles são mais baixos. Porque eles vendem mais. Vendem mais. Há uma rotatividade e outra, eles atraem para conveniência. Porque todo mundo que para abastecer e na saída da cidade ou rodovia, ele vai para conveniência. E eles ganham também na conveniência. Então, para eles compensam vender um número maior, ganhando um pouco menos, porque eles vão ganhar de qualquer forma. Alguns que não têm essa rotatividade, eles normalmente colocam o preço máximo que eles conseguem vender. Então temos que levar sempre em conta que quando um preço de combustível em Maringá, do álcool, da gasolina, do diesel, está num valor e numa cidade vizinha está outro, é porque é levado em conta o que o proprietário daquele posto está tendo, o tanto de funcionários, o que ele está oferecendo, enfim, é algo que realmente deve ser levado sempre em conta. Porque o pessoal ficava, é incrível, né? Parece que os postos combinam, todos têm o mesmo valor em Maringá. Mas não tem. E o PROCON faz essa pesquisa, tanto em farmácias, mercados e postos. Não, nós fazemos o combustível, fazemos combustível semanalmente. Então, toda sexta-feira, 5h30, você pode entrar no portal do PROCON e você vai ter os preços, inclusive com o nome dos postos, endereço dos postos e os postos que vendem mais em conta. Tanto é que a gente marca lá em verde, né, os valores mais baratos para a pessoa bater o olho e saber, não, esse está mais barato, né? E aí a gente coloca o preço máximo, o preço mínimo e o preço médio. Então, a gente sempre faz essa cotação. Também fazemos pesquisa do gás de cozinha mensalmente e da cesta básica mensalmente. É uma forma de nós sabermos como é que o preço estava evoluindo, se não está havendo abusos, né? E também de favorecer o consumidor. Ou seja, ele sabe aonde que está sendo vendido tanto o gás de cozinha como a cesta básica e o combustível mais barato, e ele pode se beneficiar disso para fazer as compras. Coronel Odilene, muito obrigado pela vinda. E o PROCON aqui em Maringá, a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, está na Horácio Racanello, 5.645, bem no centro da cidade, fica ali na esquina com o Erval. É um baita de uma sala e muitos funcionários, porque afinal de contas também a movimentação lá é muito grande. E o telefone do PROCON 151. Eu tenho certeza que você tem um problema aí com a sua empresa de telefonia, com um banco, problema na sua conta, com o que você está recebendo de água, enfim, qualquer problema, procure o PROCON. O PROCON está ali para quê? Para te auxiliar. E você não paga absolutamente nada para ser atendido pelo PROCON. Isso é que é muito importante.
tá? De repente você quer fazer um acerto na empresa que você deve, o PROCON pode te auxiliar, você não paga por isso. Isso é que é importante. Obrigado por ter vindo, Coronel. E vamos marcar novas, porque é sempre muito bom informar a população. Eu que agradeço pela oportunidade de estar informando a nossa população e dizer para eles que pelo 151 também eles podem agendar o atendimento domiciliar para aquelas pessoas que têm problema de locomoção ou que estão doentes, né? Além do que, na quarta-feira, toda quarta-feira das 9 às 13, nós temos o atendimento ali no terminal urbano e o pessoal também poderá fazer reclamação ali. Muito obrigada e nós estamos à disposição.